Bom dia, primeiro ano. Na aula anterior nós estudamos sobre as proteínas e nessa aula vamos dar continuidade falando sobre as gorduras ou lipídios. Os lipídios ou gorduras são moléculas orgânicas insolúveis em água. E qual a sua função? Eles apresentam funções importantes para o organismo. Então, o que significa que eles não são indispensáveis. Na sua dieta alimentar, precisa conter gorduras. Então, vamos lá para as suas funções. A sua primeira função é reserva de energia. Essa energia ela é utilizada pelo organismo em momentos de necessidade. Por exemplo, a primeira é na falta do carboidrato. Vocês já sabem que o carboidrato é fonte energética. Os lipídios também são. Só que os lipídios, eles só passam a ser fonte energética depois que acaba todo o carboidrato. Aí é que você utiliza a fonte energética dos lipídios. A sua segunda função seria o isolante térmico. Nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal, sendo fundamental para os animais que vivem em climas frios. Então, vocês já viram em algum jornal e na televisão falando sobre aqueles animais de climas frios, que ele tem aquela uma camada lipídica que é formada só de gordura que protege o seu corpo dessas friagens. Então, a gordura ela serve como isolante térmico. É por isso que as pessoas que estão mais gordinhas, mais acima do peso, elas não sentem tanto frio, viu? Devido ao isolante térmico do tecido adiposo, que é a gordura. A segunda função, ela funciona como ácidos graxos. Estão presentes nos óleos vegetais extraídos de sementes, como as sojas, o girassol, a canola, o milho, e são utilizados na síntese de moléculas orgânicas e membranas celulares. Então, esses ácidos graxos são encontrados nas gorduras vegetais, de origem vegetal. Nós vamos estudar um pouco mais à frente. E elas são importantíssimas para as funções celulares, viu? E a última função das gorduras é a absorção de vitaminas. Elas auxiliam a nós absorvermos as vitaminas dos alimentos. O nosso corpo vai absorver uma maior quantidade de vitaminas através da absorção dos lipídios. Então, vamos seguir. Os tipos de gordura. Em uma rápida passada pelos rótulos dos alimentos, é comum notar uma certa ênfase pela presença ou ausência de alguns tipos de gordura, né? Porque os lipídios, as gorduras, eles têm, pessoal, os tipos, e cada tipo de gordura ela tem a sua função. Basta pegar um pote de manteiga, por exemplo, você encontra lá livre de gorduras trans. Por quê? Porque a gordura trans é um tipo de gordura. Assim, entendemos de antemão que a gordura trans não faz bem à saúde. Então, quando você observa que o rótulo já tem lá livre de gordura trans, é porque você já sabe que esse tipo de gordura não faz bem para a saúde. Observem aí na imagem o rótulo de uma margarina Qualy. Se você observar, você vai ver lá a quantidade de gordura. Nós temos gorduras totais, que é geral, né? Aí nós temos os tipos de gordura. Cada tipo vem a sua quantidade específica de gramas por embalagem. As gorduras, pessoal, elas podem ser de 3 tipos. Primeiro, gorduras trans. Depois, nós temos as gorduras saturadas e nós temos as gorduras insaturadas. Esses são os 3 tipos de gordura. Se você analisar aí na imagem abaixo, você vai observar que nós temos que as gorduras trans são alimentos industrializados. Nós temos aí
na tabela de vermelho, né, que a gordura trans ela não deve ser consumida. Nós observamos aí pela imagem que só tem coisa gostosa, né, nas gorduras trans. Vocês vão entender o porquê que as gorduras trans não devem ser consumidas. Não significa que você não pode comer uma pizza ou uma batata frita. Não é isso. Vocês vão entender posteriormente. Nós temos aí as gorduras saturadas, elas já estão no laranja. Você pode consumir, mas o consumo ele precisa ser baixo. Você tem que observar a quantidade dessas gorduras saturadas que você está ingerindo, porque o excesso delas pode te trazer riscos à saúde. E por último, nós temos em verde, né, que é o consumo moderado, que é o tipo de gordura mais que você pode ingerir. É moderada, porque você não pode sair ingerindo tudo demais. Eu falei para vocês que o excesso, ele é prejudicial. Então, moderado significa que você tem que ingerir de forma moderada, mas é um tipo de gordura que traz uma série de benefícios que nós vamos estudar também mais adiante. Para iniciarmos, vamos começar pelas gorduras trans. Então, esse tipo de gordura é o mais famoso, pessoal. Vocês já devem ter observado por aí pelos rótulos dos alimentos que vocês procuram, às vezes bem na frente do rótulo tem lá, não contém gordura trans. Vocês já observaram isso? Então, vemos pelos rótulos que a descrição livre de gorduras trans, exatamente porque é muito abundante nos itens industrializados e não traz nenhum benefício à saúde, pessoal. As gorduras trans, elas não são recomendadas em nenhuma quantidade, o que significa que não é ideal que o ser humano ingira gordura trans. Então, as gorduras trans, elas estão presentes principalmente em alimentos industrializados. Então, quando você pegar logo o rótulo de um alimento industrializado, você vai observar lá que tem na tabela nutricional, vocês vão ver lá, gorduras trans 0 gramas. Gorduras trans não contém gorduras trans. Por quê? Porque a gordura trans, ela só traz prejuízos à saúde. Mas vamos lá entender porque naquela imagem anterior tinha alguns alimentos, algumas guloseimas que existia a presença de gordura trans. Vamos entender um pouco mais. A gordura trans, ela está presente em alimentos industrializados. Ao passar por um processo de hidrogenação, que é o processo industrial, né, que o alimento passa, as gorduras vegetais transformam-se em ácidos graxos trans. Assim, os alimentos industrializados são conservados por mais tempo e ficam até com melhor aparência e consistência. Então, por que os alimentos passam por essa hidrogenação? É para deixar o alimento mais bonito, para ele ter uma consistência melhor, por ele sobreviver por um tempo maior. Ou seja, vocês pegam um produto, às vezes, um biscoito, por exemplo, você vai olhar lá na data de validade, tem biscoito que a validade dele é mais de anos. Então, você observa através dessas pequenas análises que existe sim a gordura trans, que é para aumentar o tempo de vida desse produto. Então, observe na primeira imagem, nós temos aí um salgadinho de pacote, né, uma batata frita, que contém bem na frente do rótulo 0% de gorduras trans. Mas vamos lá. Pesquisa mostra que diversos produtos apresentam a alegação de zero de gordura trans em seus rótulos como estratégia de marketing, mas na verdade contém sim gordura trans. Então, pessoal, a gordura trans ela é prejudicial, mas existem alguns produtos que eles trazem mesmo que em pequenas quantidades, escondidos e subtendidos lá, que a gente não consegue perceber, porque o rótulo traz a afirmação negativa de que não existe gordura trans. Mas, na verdade, esses produtos têm sim gordura trans. Alguns, né? Então, é importante
está observando e está controlando na sua dieta esses alimentos que contêm gordura trans, porque eles são muito prejudiciais, mesmo que sejam em pequenas quantidades, porque a gordura trans ela vai estar presente em pequenas quantidades nesses alimentos, por causa justamente da fiscalização, né? Então vejamos aí, alguns produtos não conseguem retirar por completo a gordura trans, viu? Porque é difícil eles conseguirem fazer essa limpeza, pelo fato que eu já falei para vocês, que aumenta a vida útil do produto, deixa o produto mais bonito e tudo. Então eles utilizam um termo como gordura parcialmente hidrogenada. Então se você encontrar em algum produto esse termo, gordura parcialmente hidrogenada, significa que esse produto contém gordura trans. E tá subtendido lá no rótulo que não tem, viu? Observa aí esse biscoito. Informações nutricionais aí do biscoito, você analisa em vermelho. Lá embaixo tem gordura trans, 0 gramas de gordura trans, ou seja, sem gordura trans. Aí nós vamos analisar os ingredientes que contém o biscoito. Aí tem lá farinha de trigo, enriquecida com ferro, ácido fólico e gordura vegetal hidrogenada. O que significa isso? Gordura trans. Então significa que existe sim uma quantidade de gordura trans nesse produto e ela está subtendida aí no rótulo. Então, por isso que nós devemos ter cuidado com os alimentos industrializados, porque eles não trazem benefício para a saúde. Então, os alimentos com gorduras trans em pequenas quantidades. Por que em pequenas quantidades? Porque são bem pequenas, mas esse pouquinho, né? A gente já conhece o ditado que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai ingerindo gordura trans. Então, vamos lá. Observem esse clube social. E é porque é um integral. Lá em cima, bem na frente do pacote de biscoito, tem assim, 0% de gordura trans na porção. Aí você observa lá no rótulo, gordura trans 0 gramas. Aí quando você vai lá nos ingredientes, você observa de novo a presença da gordura vegetal hidrogenada, que significa gordura trans, né? Então nós temos aí que o clube social existe a presença de gordura trans. Aí nós temos aí biscoito recheado, né? Com pequenas doses de gordura trans. Nós temos chocolate, barra de chocolate também, com bem pouquinho, ó, 1,5 gramas, é muito pouco. Nós temos aí a lasanha congelada de 4 queijos, aquela lasanha que a gente compra no supermercado, também tem. Sorvete, pessoal, sorvete é um vilão. O sorvete contém gordura trans, 1,6 gramas. Nós temos aí salgadinho de pacote, que são as batatas fritas, aqueles petiscozinhos de pipoca, aquelas coisinhas. Todas elas têm a presença de gordura trans, mesmo que em pequenas quantidades. Nós temos aí a batata frita, que está presente nos fast foods, que também existe pequenas porções de gordura trans. Então, quando você precisa sim ingerir gordura, ingerir lipídios na sua alimentação, mas muito cuidado com o tipo de gordura que você está ingerindo na sua alimentação, viu? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Na próxima aula nós vamos dar continuidade falando sobre as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas.